Olá, amigos, muita luz para a sua vida e que o Senhor Jesus te ilumine. Bom, hoje estaremos falando sobre o porquê existem cristãos que progridem e outros não. O porquê existem pessoas que avançam para a frente e outras avançam para trás. Bom, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito, sobre esse assunto, temos muito o que dizer, mas difícil de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Preste atenção, vou repetir. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Já de início, nós vemos o motivo de muitas pessoas não progredirem. O motivo é que muitas pessoas, elas são tardias em ouvir. Bom, uma coisa, pessoal, é nós ouvir, para esclarecer isso para você. Outra coisa é nós dar ouvido. Tem muita gente que está há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e a vida delas não muda. Por que não muda? Porque a pessoa até ouve a palavra, mas ela não dá ouvido. Ela ouve a mensagem, mas ela não dá ouvido. Ela não dá crédito àquilo que o Espírito Santo tem falado através do pastor, através do bispo, através do pregador ou do profeta. Tem pessoas que estão tantos anos na igreja e a vida delas estão amarrada. E o motivo é que essas pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Ou seja, elas não dão ouvido a Deus. Por isso a vida delas está amarrada. Por isso elas não progridem. E diz aí mais adiante, o 12, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em outras palavras, tem pessoas que já eram para estar ensinando outras pessoas. Tem pessoas que estão há tanto tempo servindo a Deus que já era para estar ensinando e ajudando as pessoas que estão entrando agora ou que estão servindo a Deus há pouco tempo. Falando sobre a fé, falando sobre a salvação, falando sobre a vinda de Cristo, ensinando a verdade, orientando, cuidando, enfim. Mas essas pessoas não estão. Tem pessoas que eram para ser exemplo em tudo. Pelo tempo que está servindo a Deus, era para ser exemplo em tudo. Exemplo no casamento, exemplo no chamado ministerial, exemplo no trabalho. Tem pessoas que, meu Deus do céu, mas ao invés de ser exemplo e um bom exemplo, tem sido mal. Por quê? Porque não tem dado ouvido à palavra de Deus. Ou seja, não tem dado ouvido a Deus. Quando Deus usa o pregador para falar da sua palavra, e muitas das vezes o Espírito Santo revela, a pessoa, ela recebe a palavra como indireta. A pessoa, ela recebe a palavra e acha no pensamento dela que não é para ela, que aquilo ali não é para ela. Muitas das vezes a pessoa ouve a palavra, mas não dá nenhum crédito. Meu Deus do céu. Ela está ali por estar. Ela ouve a palavra de Deus por ouvir, mas não tem sentido mais para ela. Então esse é o motivo, povo de Deus, de muita gente ter uma vida amarrada. Muita gente tem uma vida arruinada. Muita gente não progredir, não ir para frente. E quando tem um progresso, ao invés de ser para frente, é para trás.
Ouça o que Deus está falando para você agora, nesse momento. Se você está assistindo esse vídeo agora e quer crescer, quer progredir, seja no trabalho, seja no casamento, seja no ministério ou em qualquer outra área da sua vida, é necessário você dar ouvido à palavra de Deus. Não só apenas ouvir, mas dar ouvido. A Bíblia diz: não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes da minha palavra. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, você pratica. E isso que faz toda a diferença na sua vida. É a prática da palavra de Deus que irá transformar a tua vida. É a prática da palavra de Deus que vai te levar para frente. É a prática da palavra de Deus que vai te abençoar. Enquanto você não começar a colocar em prática o que o Espírito Santo tem lhe falado, o que Deus ele tem te ensinado através da palavra, a sua vida nunca vai mudar. Mas quando você aprender a colocar em prática a palavra de Deus, a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem revelado para você, aí sim, irmão e irmã, a sua vida será muito abençoada. Lá no livro de Salmos, capítulo de número 80, Salmos 80, versículo de número 11 diz assim, preste atenção: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Imagine uma pessoa que anda segundo o coração. Ou seja, a pessoa que anda segundo o seu coração, segundo as suas vontades e não a vontade de Deus, meu Deus do céu, só vai sofrer. A pessoa que ouve o coração e deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ouvir o Espírito Santo, só vai dar de cara na parede. E diz aí mais adiante, o 13, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Se as pessoas que estão dentro da igreja ouvissem a Deus, não apenas, como eu posso dizer, não apenas ouvisse, mas desse ouvido a Deus. Se as pessoas que lessem a Bíblia, não apenas ler, mas praticar. Se as pessoas dessem ouvido àquilo que o Espírito Santo tem falado, com certeza a vida dela seria muito abençoada. Com certeza essa pessoa seria muito feliz. Com certeza Deus ia se revelar muito para ela. Com certeza a vida dela seria uma vida sobrenatural. Pessoal, aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Aprenda a praticar a palavra de Deus. Você pode ter muitos anos dentro de uma igreja, servindo uma religião. Ou você pode ter muitos anos dizendo servir a Deus. Mas enquanto você não praticar a palavra de Deus, todos esses anos que você está dentro da igreja, está dentro de uma religião, ou diz servir a Deus, tudo isso é em vão. O que vai fazer a diferença na tua vida é você ouvir a Deus, colocar a palavra dele em prática. O que vai transformar a tua vida é você obedecer aquilo que o Espírito Santo tem lhe falado através da palavra dele. Então, a partir de hoje, coloque em prática a palavra de Deus. A partir de hoje, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Não apenas ouça, mas dê ouvido. E com certeza a sua vida será muito, mas muito abençoada. Que Deus te abençoe. Se possível, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe para mais pessoas, porque
eu preciso da sua ajuda para o crescimento desse canal. A sua oferta é a sua inscrição e o seu like. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.